Na noite do dia 26 de janeiro de 2024, Suzanne von Richthofen deu à luz ao seu primogênito, fruto de um relacionamento com o médico Felipe Muniz. A protagonista de uma história que chocou o país e ganhou repercussão internacional, agora tenta se afastar dos holofotes e se desvincular da mídia após o nascimento do seu filho. Suzanne decidiu mudar o seu registro no cartório e assumiu o sobrenome da avó. Agora passa a ser chamada de Suzanne Louise Magnani Muniz. Para a estreia aqui do canal, vamos relembrar desse caso que aconteceu há 21 anos e que nunca será esquecido ou apagado como um simples sobrenome. Eu sou Milena e você está no canal Mentes Criminosas. A família von Richthofen era uma família de classe alta com uma vida aparentemente perfeita. Manfred Albert von Richthofen tinha 49 anos, era engenheiro civil e diretor na Dersa, empresa responsável pelas rodovias do estado de São Paulo. O salário de Manfred era em torno de 11 mil reais. Sua esposa Marísia tinha 50 anos e trabalhava como psiquiatra atendendo a classe alta de São Paulo. Seu salário girava em torno de 20 mil reais. Ambos tinham uma vida estável. O sobrenome Richthofen remetia a uma família nobre da Alemanha, com uma linhagem que incluía cientistas, diplomatas e até mesmo o famoso aviador Barão Vermelho, considerado o maior piloto da Primeira Guerra Mundial. A vida tranquila dos von Richthofen mudou quando Suzanne conheceu Daniel Cravinhos em ensolarado domingo de agosto de 1999. Durante um passeio no Parque Ibirapuera. Durante a caminhada, Andreas, irmão de Suzanne, se interessou pela competição de aeromodelismo que acontecia naquele mesmo dia e começou a conversar com Daniel Cravinhos, um dos competidores presente e dono de alguns dos aviões. Andreas começou a fazer aulas e praticar o novo hobby, tendo como Daniel professor. Em pouco tempo, os dois se tornaram amigos e muito próximos. Foi através dessa amizade que Suzanne conheceu seu futuro namorado. Em um primeiro momento, Manfred e Marísia pareceu não se importar que sua filha estava se relacionando com um menino com classe social desigual. Acreditavam que seria algo passageiro. Com o tempo, o relacionamento de Suzanne e Daniel foi se tornando mais sério, e Manfred e Marísia começaram a ficar preocupados. O professor de aeromodelismo ganhava a vida construindo e vendendo 2 aviões por mês e ganhava em média R$ 1.400 por aeromodelo. Aqui eu acho interessante abrirmos um adentro que na época, em meados de 1999, o salário mínimo estava por volta de R$ 136, visto que por aeromodelo ele ganhava R$ 1.400, por mês, ele fazia em torno de R$ 2.800. Comparando com o salário de Manfred, que estava em torno ali, de 11 mil, Daniel não era um pobre coitado, né, minha gente? Não era assim como é retratado hoje, que parece mesmo que ele morava numa periferia, que ele era um periférico. Não, colocar aí numa paridade que o quê? Que a Suzanne era assim de uma classe alta, mas ele também não ficava para trás, não era uma classe baixa, baixíssima, que recebia um salário mínimo 2. Não, ele recebia aí um bom salário, né? Então ele ficava aí numa classe média. Então é essa desigualdade que a gente está falando, não uma desigualdade absurda, né? Como ele é retratado aí em muitos jornais, muitas revistas e tudo mais. Bom? Como ele recebia um valor mais abaixo, né, um valor baixo, Suzanne pedia um dinheiro extra do pai, além da mesada que ela já recebia, e assim emprestava dinheiro ao namorado, que se aproveitava ao máximo da família von Richthofen, né? Chegou um momento que Daniel parou de fabricar aeromodelos, parou de trabalhar com isso e começou a viver apenas da mesada de Suzanne, né? Suzanne até chegou a comprar um carro para Daniel, para vocês terem noção. Então, assim, ele não recebia pouco, não recebia mal para a época, mas a família recebia tanto, né? A família era tão endinheirada que ele preferiu não sustentar mais seus luxos e viver com Suzanne poderia proporcionar a ele, que poderia proporcionar muito mais, né, minha gente? Para que ele iria trabalhar para ganhar R$ 3.000 por mês, se ela poderia muito bem dar esses R$ 3.000 para ele?
Suzane prestaria o vestibular para ingressar no curso de Direito na USP, mas a jovem não teve sucesso e não conseguiu atingir a pontuação necessária para passar para a segunda fase. Considerado uma grande decepção para seus pais, né? O motivo que deram ao fracasso da filha foi o seu relacionamento conturbado com o namorado. E ao fim de 2001, quase 2 anos juntos, né? Os dois passaram a tentar convencer Suzane a dar um fim no namoro, pois haviam descoberto o envolvimento de Daniel com drogas. Bem sabiam que Suzane já negligenciava os estudos há bastante tempo. A partir daí, os dois começaram a se encontrar de noite às escondidas. Suzane dizia que iria ficar na casa de amigas estudando, enquanto elas ajudavam a encobrir a mentira. Em uma noite de abril de 2002, a estratégia deu errado. Marisa telefonou à melhor amiga de Suzane e descobriu que sua filha não teria ido dormir lá. Na manhã seguinte, quando Suzane voltou para casa, sua mãe exigiu explicações e descobriu que a filha passava as noites em um motel com o namorado. Foi então que Manfred e Marisa resolveram proibir definitivamente o namoro, causando assim o início de uma grande tragédia. Depois de alguns desentendimentos com os pais, Suzane decide mentir e diz que o relacionamento com Daniel tinha finalmente chegado ao fim, mesmo com os constantes encontros secretos. Entre maio e setembro de 2002, diversos confrontos entre Manfred e Daniel fizeram com que a polícia fosse chamada para apartar as brigas. O motivo era sempre o mesmo. Suzane chegava tarde em casa com Daniel escondido e Manfred tentava impedi-los de entrar. Nesses 2 anos, Suzane e Daniel discutiram diferentes formas de tirar Manfred e Marisa de suas vidas. No início, não pensavam em tirá-los à vida, apenas em fugir e viver da forma como queriam. Nesse meio tempo, os pais de Suzane fizeram uma viagem de 30 dias para fora do país. Então, que Daniel passou a morar esses 30 dias na casa de Suzane, vivendo como um rei, comendo, bebendo, sem gastar nada, só curtindo a vida adoidada. E foi a partir deste momento que eles começaram a imaginar como seria perfeito a vida de Daniel e Suzane sem os von Richthofen. Foi aí que começaram a estudar formas de tirar a vida dos pais sem deixar rastros. Então, na tarde do dia 30 de outubro, Suzane e Daniel decidiram fazer testes com uma arma. O objetivo era checar se os disparos dentro do quarto dos pais poderiam ser ouvidos de fora da casa. Percebendo que o barulho era alto demais, ambos precisaram desistir do plano e encontrar uma nova forma de cometê-los. Nesse momento, Suzane desiste de tirar a vida dos pais e demonstra aceitar a decisão deles em proibir o namoro dos dois. É aí que, nessa hora, Daniel chantageia Suzane e diz que vai tirar a própria vida, já que o namoro não pode continuar. Por conta disso, ela volta a querer que ocorra com condição de não ter que sujar as mãos. Então, Daniel vai atrás de seu irmão, Christian Kravitz, que logo ele diz que não é criminoso, que não vai cometer esse tipo de crime e que se o Daniel continuar insistindo nisso, ele vai ter que contar aos pais. Nesse momento, Daniel desiste de tirar a vida dos pais de Suzane. E aqui, minha gente, começa a ficar um disse-me-disse, um chantageando o outro e o outro querendo desistir. A partir daqui, uma hora um quer, outra hora outro não quer. Até que Suzane, com a desistência do Daniel, se aproveitou do fato dele ser muito emotivo e contou a ele que o pai a abusava desde quando ela tinha apenas 14 anos. Um pouco mais tarde, em 2004, Suzane confessa à revista Queen que o pai nunca chegou a abusar. Mas ela usou desse motivo para deixar o Daniel enciumado e fazer com que ele cometesse o crime. Então, a partir deste momento, Daniel decide ir até o final e volta para sua casa para poder começar a fabricar a barra de ferro, que seria a arma do crime. Segundo depoimentos mais tarde, Christian acabou
topando, aceitando participar do crime por amor ao irmão, para que ele não ficasse ali sozinho, até porque ele relatou que o irmão não seria capaz de fazer isso sozinho. Antes do crime, Suzane, Daniel e Christian deixaram Andreas, irmão de Suzane, em uma lan house e disseram-lhe que tinham convencido os pais a deixar a faltar aula no dia seguinte. E por esse motivo ele poderia ficar lá até mais tarde. Nisso, na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, uma quinta-feira, Daniel e Christian foram conduzidos por Suzane para dentro de sua casa. A garota, liderando o grupo, foi na frente para conferir se os pais estavam dormindo. Ao sinal positivo, Daniel e Christian entraram no quarto e tiraram a vida dos pais com golpes de barra de ferro. Que foi produzido pelo próprio Daniel. Manfred faleceu na hora. Marisa, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos. Por isso, teve 3 dedos fraturados. Em suas últimas palavras, ela implorou para que os agressores não machucassem seus filhos. O corpo de Marisa foi envolvido em um saco plástico de lixo que havia sido deixado por Suzane na escada para que os irmãos depositassem suas roupas e as barras de ferro. Enquanto os irmãos Cravinhos tiravam a vida dos Richthofen, Suzane ficou sentada no sofá com as mãos no ouvido. Mais tarde, Christian disse à polícia que em determinado momento, enquanto agonizava, Marisa passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos pegou uma toalha no banheiro do casal e a empurrou pela garganta, ocasionando assim a quebra de um dos ossos de seu pescoço. Após cometerem um crime, Suzane e Daniel foram para um motel comemorar o seu aniversário, que seria no dia 3 de novembro. No caso, teve a cena do crime modificada para que indicasse um latrocínio, roubo seguido de morte. Contudo, as evidências levaram a investigação para outro caminho. O dinheiro que estava na casa, alguns dólares, alguns euros, alguns reais, foi dado a Christian, e o mesmo utilizou para comprar uma moto alguns dias após o assassinato. O fato despertou a suspeita da polícia, que ao investigar o jovem, constatou seu envolvimento após sua confissão. Os 3 assassinos confessos foram presos em 2002, com a necessidade de remarcar a audiência. O julgamento do crime foi realizado somente após 4 anos, em 17 de julho de 2006. 4 anos após o crime, Suzane e Daniel deixaram de ser namorados para se tornarem inimigos. Isso porque, enquanto os advogados da jovem alegavam que ela tinha sido manipulada por Daniel, a defesa dos irmãos Cravinhos afirmava que o crime teria sido planejado por Suzane e Daniel teria se envolvido por amor. No primeiro dia de interrogatório, os irmãos Cravinhos mudaram a versão do crime. Eles desmentiram os depoimentos prestados até então, em que diziam que ambos teriam matado o casal. A nova versão garantia que apenas Daniel tinha participado do assassinato. Como forma de inocentar Christian, o irmão informou que Christian teria ficado paralisado próximo à janela do quarto. Contudo, a versão foi rejeitada pela perita criminal do caso, Jane Marisa Bellucci. Além disso, antes da necessidade de uma cariação entre os irmãos, Christian pediu para depor novamente e assumiu mais uma vez a participação do crime, sendo responsável por tirar a vida de Marisa von Richthofen. A promotoria acredita que o irmão mais velho decidiu mudar seu depoimento após ouvir a mãe, Naja Cravinhos, testemunhar pedindo que a justiça fosse proporcional com o crime de cada um deles. Assim como a mãe, o pai, Astrogildo Cravinhos, diretor de cartório aposentado na época, afirmava que Daniel era um menino dócil e que amava o irmão Christian. A mãe ainda afirmou em seu depoimento que Suzane manipulava o filho e que Daniel nunca precisou de dinheiro da família von Richthofen, visto que tinha uma boa renda
com a construção de aviões para a prática de aeromodelismo. O depoimento de Andreas von Richthofen, o filho mais novo do casal, foi ouvido. Andreas, com 19 anos na época do julgamento, se referiu à irmã como uma pessoa calculista, chantagista e manipuladora. Além disso, o jovem afirmou que nunca a perdoou pela morte dos pais, além de acusá-la de chantageá-lo em relação à herança em alguma de suas visitas à irmã na cadeia. Lembrando que à época do crime, Andreas tinha apenas 15 anos. E não foi somente lhe tirado os pais, mas sim o melhor amigo e a irmã. A jovem seguiu à risca as orientações dadas por seus advogados de defesa durante o depoimento. Eles instruíram a jovem a demonstrar um bom relacionamento com a família e que a relação só começou a desmoronar logo após a jovem ter conhecido Daniel Kravinhos. O depoimento de Suzane durou 2 horas e meia. A jovem insistiu na tese em que era manipulada e dominada por Daniel, que foi iniciada nas drogas por ele e que, por ideia do jovem, tirar a vida dos pais para aproveitar a herança. Suzane alegou que foi com Daniel que perdeu a virgindade e que o ex-namorado era financeiramente dependente dela, contradizendo o depoimento de Daniel ao juiz. Segundo o jovem, Suzane já era usuária de drogas antes mesmo de conhecê-lo e que já tinha perdido a virgindade. Suzane afirmou que para se encontrar com Daniel se afastou da mãe, sendo obrigada a mentir. Deixou de ir às aulas de karatê e faltava algumas aulas no colégio e no cursinho. A jovem ainda contou que Daniel exigia que ela pagasse suas contas e pagava as viagens que fazia escondido dos pais com o ex-namorado. A jovem repetiu diversas vezes em seu depoimento que apenas obedecia às ordens do seu ex-namorado. Após o crime, teria deixado Christian em casa e seguido para um motel, onde passou a noite com o ex-namorado. Aqui é bom a gente também comentar que, para que eles tivessem um álibi, eles pegaram uma nota no motel, minha gente. Quem é que pega uma nota no motel? Só quem tem, né? Quem tá com o rabo entre as pernas ali, quem realmente precisa ali provar um álibi. E foi o que deixou os policiais na época com uma pulga atrás da orelha. Fez com que eles fossem mais ainda investigados, colocasse ele mais ainda na cena do crime. Na fase final do julgamento do caso Suzane von Richthofen, o promotor Roberto Tardelli pediu aos jurados a condenação dos 3 réus, duplo homicídio triplamente qualificado, com 50 anos de prisão para cada um. A sentença dos 3 jovens acusados pela morte do casal foi anunciada no dia 22 de julho de 2006. Suzane e Daniel tiveram a condenação de 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Já Christian, a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. A pena máxima pedida pelo Ministério Público não foi aplicada pelo juiz para evitar um novo julgamento. Somando os bens herdados da família, o patrimônio do casal era avaliado em 11 milhões de reais em valores atuais, antes do homicídio cometido pela filha. Daniel Kravinhos teve acesso ao regime semiaberto em 2013 e ao regime aberto em 2018. Hoje se encontra livre, chegou a casar-se com a biomédica Aline Bento, separando-se em 2022. Atualmente, ele atende pelo sobrenome de Bento. Não somente a Suzane trocou aí o sobrenome, como também o Daniel. Já Christian, irmão mais velho de Daniel, passou para o regime aberto em 2017, retornando à prisão em 2018 após tentar subornar policiais para não ser preso em decorrência de uma briga em um bar em Sorocaba. Em 2020, teve negada pela justiça uma indenização por danos morais à produtora da série Investigação Criminal, que utilizou da imagem deles na produção. Também foi nesse ano que seu filho solicitou a anulação de paternidade, alegando sofrer constrangimento por ser filho de Christian.
Já Suzane consegue finalmente ir para o regime semiaberto somente após 20 anos após a sua prisão, em 2023. Logo, entre tantos relacionamentos que ela teve nessa época, agora começou a se relacionar com o médico Felipe Muniz, com o qual teve um filho agora nesse ano de 2024 e está numa batalha judicial porque a ex-esposa de Felipe não quer que seus filhos continuem morando na mesma casa que Suzane. Para mais atualizações, eu venho trazer para vocês sobre esse caso. Se vocês quiserem saber como eles estão agora, um pouco mais aprofundado, deixa aí nos comentários. Mas esse foi mesmo o review completo desse caso que chocou todo o Brasil e choca até hoje, todas as vezes que é relembrado, todas as vezes que é passado. A gente não consegue esquecer, né? E agora que Suzane estava em alta pelo nascimento de seu filho e pela troca de sobrenome, eu não poderia deixar de trazer esse caso aqui no canal. E é isso. Um beijo, até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e tchau!